Está começando o podcast O Profissional do Futuro. Realização Unimar EAD. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Profissional do Futuro. Eu sou Ana Lívia Casani e hoje eu estou aqui com duas profissionais convidadas maravilhosas para falar de um assunto que eu sou apaixonada, que é empreendedorismo feminino. Vou apresentá-las para vocês. Primeiramente, eu gostaria de apresentar nossas convidadas. Nós temos a Vanessa Ziglioli, que é administradora, psicóloga, educadora e empresária do ramo da educação. Além da Amanda Almeida, que tem uma vasta experiência em educação e empreendedorismo com a Boma Geleia. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. É uma grande honra recebê-las aqui. Estou muito feliz mesmo por vocês terem cedido esse tempo na agenda de vocês para conversar com o nosso público. Para começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho do que significa o empreendedorismo na vida de vocês. Fiquem à vontade. Pode começar. Olha, o empreendedorismo para mim significa tudo. Porque eu acredito que o empreendedorismo ele vai muito além dos negócios. Eu acho que é uma maneira da gente fazer as coisas muito assim focada na melhoria contínua, da gente ter um propósito vinculado a isso e que as pessoas fiquem felizes fazendo o que elas gostam de fazer e ao mesmo tempo, independente do produto ou serviço, que faça a felicidade do outro também. Eu acho que tá mais conectado com isso, assim. Para mim, o empreendedorismo é assim, Ana... Para mim, do ponto de vista profissional, o empreender foi uma grande virada de chave. Antes a gente aplicava todos aqueles comportamentos empreendedores nas empresas que nós trabalhávamos. Depois a gente começou a aplicar na nossa própria empresa, né? Então o empreendedorismo ele foi uma grande virada de chave, ele foi um grande desafio, mas algo assim que nos traz boas conexões e bons frutos diariamente, né? Então, assim, e eu falo sempre nós, porque assim, não sou só eu, né, empresa, né? Então tem mais uma pessoa lá em casa, que meu marido, né? Eu falo pelos dois, mas assim, foi uma virada de chave, foi conexão, foi relacionamento, foi uma transformação, na verdade. Eu tenho certeza. E aí, para quem está nos assistindo, eu conheço as duas e convidei justamente porque admiro demais. Mas eu queria que, nesse momento, vocês apresentassem um pouquinho mais da jornada empreendedora de vocês, do que vocês estão fazendo nesse momento. Eu sei que a Vanessa tem vários projetos em andamento, muito legais. Queria que ela apresentasse aqueles que você gostaria de apresentar para o nosso público e também que você falasse um pouquinho da Boma Geleias para quem está nos assistindo. A Boma Geleia, a gente até estava conversando lá fora, né? Eu estava conversando com a Vanessa lá fora, né? A Boma, ela surgiu meio que sem querer em 2021. Né? Eu nunca tinha imaginado, nunca acordei um dia, falei, eu vou fazer geleia, vou pôr geleia no potinho e vou vender. Não foi assim que aconteceu. Eu falo que o empreendedorismo, ele nos escolheu, né? A grande verdade foi essa. Nós fazíamos um produto ocasional, né? Que era as geleias, alguns amigos levaram para um churrasco, e aí a minha mãe deu a ideia da gente fazer kits para o Dia das Mães no ano de 2021. E aí foi dali que a gente começou a desenvolver receitas, foi dali que a gente começou a desenvolver processo, foi dali que a gente começou até a trabalhar, aprender a trabalhar com alimentos, porque assim, eu nunca fui do ramo da alimentação, né? Nunca trabalhei com comida, nunca falei, nossa, vou vender bolo, vou vender geleia, vou vender... Não foi assim que aconteceu. E aí, surgiu o Boma, né? Eu tava te contando o nome lá fora. Então conta agora pra todo mundo. E aí surgiu o Boma, de uma maneira assim... Fizemos as geleias, os amigos levaram. Aí, quando a gente fez os kits pro Dia das Mães, meu marido falou, tem que ter um nome. Tem que ter um rótulo, tem que ter uma etiqueta. Meu marido, formado em arquitetura, para ele a questão do visual é super importante. Eu falei, nossa, como que a gente vai fazer? Só que na pandemia, nós chamávamos os amigos para ir em casa, que foi um grupo desses que levou, inclusive, a geleia para o churrasco, né? E aí, começou assim, hoje é dia de Boma. Hoje é dia de Boma. Sexta-feira é dia de Boma. O Boma era o boteco do Márcio e da Amanda. Que legal! Então, o Boma surgiu como o boteco do Márcio e da Amanda. Quando nós fomos dar o nome para a geleia, a gente falou, como que a geleia vai chamar?
Boma Geleias. É sonoro, Boma Geleias. Eu falei, opa, calma aí. E é bom também, É bom, né? é de bom, Boma, né? E aí a gente começou a brincar com esse nome, só que aí veio um ponto muito importante pra gente analisar. Porque eu fui pesquisar se eu não estava ofendendo ninguém. Eu falei, eu não sei se de repente essa palavra em outra língua, não sei, né? A gente foi pesquisar. E aí, qual não foi a nossa surpresa que nós descobrimos que Boma é uma palavra de origem africana, se você procurar no Google, assim, mas você tem que ir bem a fundo na pesquisa. É uma palavra da língua iorubá, que significa local de encontro, casa. Ai, me arrepiei, pronto. Arrepia mesmo, porque assim, foi, até eu. Porque foi assim, aconteceu casou, né? Deu tudo certo. E aí eu falei, Trouxe o significado do que a gente faltava. fazia, que faltava, né? Por isso que aqueles programas de sobrevivencialismo na televisão, eles constroem um Boma. Boma é uma casa africana. Então, Boma, na linguagem deles, das tribos mais antigas principalmente, é esse local de encontro da tribo, é o centro da tribo, é onde a tribo se reúne para tomar todas as decisões no centro. E ela passa a ser casa, cuidado, acolhimento e principalmente proteção. E aí eu falei, gente, é isso. Perfeito, porque o Tomo posse. Tomo posse, porque o Boma, ele nasce justamente dessa ideia do aconchego, do acolher, do estar junto, do estar com os amigos, de estar com a família, de estar conectado. Falei, pronto, Boma Geleias, é tudo de Boma pra você. E aí a gente começou a brincar com isso. Então, assim, não foi nada assim que a gente, né, acordei, vou fazer geleia. Não foi assim, foi casual. Mas depois elas foram surgindo e foi justamente quando, principalmente o meu marido, ele virou a chave daquilo que ele estava fazendo, que não estava mais fazendo bem para ele foi para a cozinha e ele se encontrou. Então, assim, eu comecei desenvolvendo as receitas, aí ele deu continuidade. Hoje, inclusive, agora, ele está lá na cozinha do Boma, fazendo geleia de tomate com manjericão. Ai, que delícia, esqueci de comentar. E essa Então, aí eu já me assim, apaixonei. tá deliciosa. Então, surge nessa pegada, né? Então, por isso que eu sempre falo assim, que a geleia, nossa, eu sempre brinco, né? Eu falo assim, é minha ponte de afeto, né? Que é justamente isso, né? Então, eu trouxe essa coisa do afeto, da conexão, do estar ligado às pessoas para cada um dos potinhos que a gente faz. Coisa mais linda. Foi super legal isso. E a gente já conversou tanto, né? E eu ainda não sabia dessa história. Adorei saber. Então, e tenho certeza que quem tá assistindo deve ter amado. Hoje é dia de Boma, Boteco do Márcio e da Amanda. Depois virou Boma Geleias, local de encontro e acolhimento, né? E a gente tem muitos planos pro Boma. Eu te enxergo. Inclusive, se você for na internet, você procura lá na África do Sul, tem experiência Boma. Eles fazem um local circular, aí entra as tribos dançando, aí você faz um jantar. Pronto, assim. já tem uma viagem. É um negócio. Eu falo, eu quero viver a experiência Boma completa. Dia, né? Completa. E filmar tudo, né? É muito legal, é muito legal. Sensacional. E na sua vida, Vanessa? Como que o empreendedorismo entrou? Assim, fala um pouco dessa conexão entre a psicologia e a administração e aí a vertente para o empreendedorismo. Olha, eu sempre fui inquieta. E eu não sabia que isso era uma característica do empreendedorismo. Não sabia mesmo, desde novinha, assim, né? Daí a minha primeira formação foi administração mesmo. E não era uma coisa que eu sabia que eu queria. Eu fui, mas assim, não sei bem o que eu quero, né? Nesse meio tempo, eu sempre tive um sonho de viajar, né? E eu tava numa multinacional, trabalhando, tarará, amava o lugar, na Springer, aquela antiga de ar-condicionado. E daí um dia uma amiga me falou assim, Vanessa, tu tá insatisfeita, quem sabe tu não programa alguma coisa pra ir pra fora, assim, do Brasil, né? Só que eu ganhava muito pouco, meus pais também não tinham, né, muitas condições e tal. E ela era mais velha que eu, mais experiente, né? Eu tinha 21. E ela disse, não, eu te ajudo a montar uma planilha e tal, e a gente organiza. Ela era toda, até hoje, né? E eu me organizei
isso foi em maio. Em agosto, eu fui para Londres, assim, sem dinheiro. Desafiador. Eu tinha um consórcio de carro que eu vendi, né? E foi, né? E lá, acho que foi um grande marco, assim, na minha vida, porque abriu. Eu nunca tinha visto coisas assim. Eu sempre gostei de estudar, isso é uma coisa que até hoje. Então, eu via, assim, livros feitos de página de jornal, que era muito barato. Todo mundo tinha acesso. Jornal, a pessoa lia e deixava, assim, no metrô para a próxima pessoa ler. Essas coisinhas, assim, que eu disse, gente, né? Me apaixonei e tal. Daí eu voltei, me formei. E voltei a trabalhar em empresas boas, grandes, acho que aprendi muito. E tudo isso hoje acho que contribui, assim, para o empreendedorismo. E com 28 anos foi quando foi uma grande virada de chave, assim, porque eu acredito muito na antroposofia, que é os setênios. Que a gente fala que de 7 em 7 anos na nossa vida as coisas mudam. Né? Então a gente vai amadurecendo espiritualmente, emocionalmente. E foi um marco os 28 anos, porque eu fazia terapia, comecei a fazer com 25, por aí, e me apaixonei por isso. Foi uma coisa assim, meu Deus, posso tirar meus pesos. Eu pensava assim, tal, eu vou começar a fazer e tal. E foi, assim, que eu comecei a fazer, junto a isso, as terapias integrativas. Estudar isso, assim, né? E eu gosto muito até hoje, né? E daí eu fiz essa transição. Comecei a empreender, atendendo, com coaching, com vários, né? E a psicologia junto ali. E eu, assim, lá no Rio Grande do Sul, né? Que eu sou gaúcha, eu abri um espaço terapêutico, que ele era muito diferente. E até eu resgatei o nome dele essa semana, porque eu tô com umas ideias, né? Mas ele se chama Simplifique Ser. Que lindo. Por quê? Porque eu tinha essa ideia quando eu saí das empresas, assim... Porque eu realmente não tava mais conectando, sabe? Doía minhas costas, tinha alguma coisa assim que, né? E eu pensava assim, como eu tenho essa vertente tanto de negócio como de autoconhecimento, que eu gosto muito... Eu vou abrir algo inovador aqui nessa cidade, assim, que era Canoas, do lado de Porto Alegre, que era tanto ajudar as pessoas nos negócios, para simplificar os negócios delas, mas que seja leve, apesar do empreendedorismo ser desafiador, né? E que elas usem o potencial delas, do autoconhecimento, porque a gente, dentro do empreendedorismo, né, mexe muito, né, tem os desafios, eu disse, se elas se conhecerem mais, elas estão mais fortes pro empreendedorismo. E aí foi todo um processo, né, eu fiquei bastante tempo com o Espaço Simplifique Ser, se chamava, né, e era coworking junto, sala de treinamento e tal. Daí veio a pandemia, eu tive que reduzir, todo mundo foi para online, eu fiquei com um espaço grande e vazio, né. E foi que daí, nesse momento, assim, eu era, né, solteira, morava sozinha e tal, e acabei conhecendo, né, o Luiz. Luiz, olha, gente, pra quem gosta da fofoca completa, volta no episódio 3 ou 4 agora, da temporada 2. O episódio de comunicação da temporada 2, que tava o Luiz, a Thaís e a Ju Espadoto. Esse é o Luiz. Isso. Pronto, já fiz a parte da fofoca. Pode continuar. E daí foi isso, ele foi lá, ele me conheceu, papapá, daí conheceu o meu espaço, até, né? E só que daí ele disse assim pra mim, olha, a gente já não é tão novo, né? Quem sabe a gente já não tenta, né? Fica junto e tal. E em 4 meses eu vim morar em Marília. Pronto. Maravilhoso. Arrisquei, né? Então, falando assim, né? Puxando pra parte do empreendedorismo, eu cheguei aqui em Marília, assim, não conhecia ninguém. Só ele, a família dele. Era pandemia. E eu, meu Deus, gente, agora, né? Como é que as pessoas vão me conhecer? Isso faz 2 anos e meio. Então, aos pouquinhos foi indo. Mas por quê?
porque eu já tinha feito esse processo antes lá na minha cidade, foi mais fácil, assim. Replicar. Então, mas também quando tu tá muito interligada, assim, ao teu propósito, assim, que eu digo que o propósito a gente não encontra ele, é a própria jornada. Ele vai te encontrando e tu vai indo, vai fluindo, né? Então, hoje eu trabalho tanto com autoconhecimento, com a formação de constelação familiar, muito focado para constelação familiar e a psicogenealogia, que é essa vertente que olha para as gerações anteriores e entende o que tá pegando na nossa geração, as potencialidades e tal. E com os polos EAD também, né, aqui da Unimar. Então, tudo acho que está muito conectado. Educação, autoconhecimento, empreendedorismo. Sim, com certeza. Você falou uma coisa interessante que eu comecei até a fazer conta aqui, menina. Você acredita? Eu quero saber que Setênio eu tô. A gente não vai deixar ela embora sem a gente descobrir isso. Não, mas assim, eu tenho ciclos de 7. Porque quando eu era bancária, eu fiquei 7 anos. Eu trabalhei como secretária 7 anos. E eu dei aula por 7 anos. Que legal. Então, E sabe, eu acho que também tem a ver com a crise do 7. Tem casal que separa com 7 anos. Com 7 anos. Eu comecei a pensar, tava fazendo umas continhas aqui. Eu falei, nossa, todos foram 7. E você sabe que você falou uma coisa interessante, né? Eu fui numa palestra esses dias do Geraldo Rufino, que teve aqui em Marília, sim. né? E aí você tava falando do empreender, que aí as coisas foram se ajeitando, né? E eu me lembro uma coisa que marcou muito que ele falou na palestra, uma frase assim, ele disse, eu já quebrei 6 vezes, né? Ele brinca com esse negócio de quebrar 6 vezes, mas que ele quebrou mesmo com dinheiro grande foi uma, né? E ele fala que para quem já ganhou 1 milhão e perdeu 1 milhão, se você já ganhou 1 milhão, você sabe como ganhar 1 milhão de novo. Sim. Então, você só tem que você só tem que começar de novo, né? Então, isso me marcou tanto, assim. Ele falou, para quem já ganhou um tanto, sabe como ganhar de novo. E aí, de repente, que você falou aqui, casou, né? Então, assim, o empreendedor, ele vai se acomodando, são né? As conexões, são as conexões que, que vai gerando e ele vai se acomodando, você vai se encontrando e você acha o caminho, né? Que coisa mais linda! Amei. Olha, o nosso tema central de hoje é empreendedorismo feminino. E aí eu sei que a Vanessa também trabalha com essa questão do feminino. Eu queria que a gente trouxesse essa percepção do empreendedorismo, mas da mulher. Qual é a diferença do empreendedorismo para o empreendedorismo feminino, na opinião de vocês? Tem que ter a ver com o que você estava falando também, né? Eu acho que mulher é muito multitarefa. Então, por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu vejo as minhas amigas que têm filhos. Então, elas atendem o telefone com a criança chorando, com a panela no fogo, com o marido ligando, né? Então, eu vejo que é muito desafiador a questão do empreender para a mulher, nesse sentido. Em vários aspectos também, seja empreendendo fora ou dentro de uma empresa. Mas para a mulher, realmente, ele se torna bastante desafiador, né? E eu acho que isso, para gerir isso, eu acho que vai muito essa questão do autoconhecimento, de você realmente saber qual é o seu propósito, que nem você já falou algumas vezes aqui. Então, assim, qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Né? E é muito diferente, sim, para o homem, né? A gente vê, eu tenho uma colega que a gente vai para os condomínios, a gente vai para as feiras juntas. E essa semana nós estávamos numa feira, ela estava sozinha junto com a outra filha dela, oferecendo produto e tal, e o menino não estava bem, um menino de 4 anos. E o pai foi buscar o menino porque não estava bem. 1 hora depois ele estava ligando porque tinha que levar o menino para o pronto-socorro. Ela falou, mas leva o menino para o pronto-socorro, né? Então, assim, mas como, né? Então, assim, eu acho que o desafio maior, né, é você fazer tudo, ser multitarefas dentro dessa esfera do empreender, dentro dessa esfera do seu propósito, você ter esse autoconhecimento e autocontrole também, porque a gente precisa de muito, gente, não é por nada, né? Eu acho que a gente precisa de muito em várias situações, mas quando a mulher empreende essa questão do autocontrole, ela é muito focada,
Porque qualquer coisa você é taxada de doida, lá vem a doida, ela tá doida. Não, gente, não tô. E se fosse um homem fazendo a mesma coisa? Tá se impondo, ele é Né? enérgico. Você tá se impondo, ele é enérgico. Mas quando você é enérgico, A mulher é doida. A mulher é doida, entendeu? Então tem toda uma questão aí nessa... É muito delicado a gente... Né, proferir isso, mas é real. Então, para mim, ele tem muito a ver, assim, com o autoconhecimento. Você tem que ter... Ainda a gente tem que ter isso, essa questão da doçura, essa questão da leveza, né? O mercado pede isso lá fora, as pessoas estão querendo que você tenha isso lá fora também, mas ao mesmo tempo que você se imponha, que você seja enérgica, né? Então, a gente traz toda essa bagagem, a gente tem que trazer isso tudo na bagagem. É a busca pelo equilíbrio. Olha, e queridos meninos que estão nos bastidores, meninos que estão nos assistindo, nós não estamos excluindo vocês da conversa, tá? Pelo contrário, é importante que vocês saibam esse contexto dentro de uma sociedade que é tão machista em algumas situações. A gente precisa entender, eu empreendo junto com o meu marido, e já é desafiador por vários sentidos, e quando você está com seu marido junto é mais desafiador ainda. Nós não somos inimigos, né? Não é isso. Então a gente quer trazer os meninos para perto da gente, né? No entanto, a gente também quer essa ajuda dos meninos. Então, assim, quem é pai, quem tá empreendendo, né? Tá vendo que a mulher tá empreendendo junto, ajuda, colabora, né? Em todos os sentidos. E não é só na empresa, né? Então, assim, eu conheço pessoas que deixam as mulheres sozinhas e pessoas que estão lá firme e forte todos os dias. Né? Então, é o equilíbrio que você falou. A gente precisa achar um ponto de equilíbrio social entre homens e mulheres aí para empreender, porque ainda é muito desafiador, sim, para as mulheres, né? Eu sempre falo assim, eu descobri que nos Estados Unidos tem um selo em alguns produtos artesanais que vem de mulheres, né? Quem fez foi uma mulher, né? Então quem fez foi uma mulher. Eu falo, gente, por que eu preciso de um selo para dizer que quem fez foi uma mulher? Se a coisa fosse um pouquinho mais igualitária, a gente não precisava ter um selo dizendo que aquilo foi feito por uma mulher, né? Mas tudo bem, já que é para competir assim, a gente vai competir assim, né? Mas assim, eu falo que é uma questão assim de respeito, né? Então vamos ser respeitadas, somos mulheres, estamos fazendo, acontecendo multitarefas, então é questão do respeito. Vanessa. Ai, me veio tantas coisas aqui para falar, mas eu acredito assim, na minha linha, né? Digamos, tem realmente o nosso contexto aí social, né? Que a gente estava conversando aqui. E por isso que acho que tá tão evidente o empreendedorismo feminino. Por quê? Porque a gente tem um efeito pêndulo, né? Antes a gente tava, eu falo por todas as mulheres, um pouco nulas, né? Tem essa questão do machismo e tal. Então a gente saiu de um ponto e foi para o extremo, um ponto, né, contrário, para ser vista, para ter o nosso lugar aí no mundo. Mas isso não pode se confundir, que é uma questão de energia, digamos assim, que a gente fala de yin e yang e tal, que é o feminino e masculino. Essa energia a gente tem nos dois, seja no homem ou na mulher. Então, assim, tem isso, a gente pode usar o nosso feminino, que é o nosso lado intuitivo, nosso lado amoroso, nosso lado de afeto. Isso. E o nosso lado masculino a gente também vai usar, que é quando a gente quer os resultados, a gente vai atrás, vai pro mundo, né, e tal. Só que isso não pode se desequilibrar dentro de nós também. Porque eu também observo, porque eu atendo muitas mulheres, né? Que às vezes a gente pende para o lado masculino e perde o nosso feminino, né? E fica desequilibrado isso, assim, né? Então é um desafio mesmo, equilibrar as duas pontas, não ser tão masculino nem tão feminino e tal. Mas tem o outro lado, que seria, assim, o homem, né? O homem, bem como a Ana trouxe, a gente quer vocês com a gente, né? Porque o homem casa perfeito com a mulher. A gente não casa por acaso, né? Sim. Tem um espelho ali pra gente evoluir juntos. Esse é o propósito maior, né? Então, o que acontece muitas vezes? Que essa semana, 2 vezes, eu tive que ajudar mulheres amigas, olha só. Mas não tô falando mal dos homens, porque, por exemplo, o meu marido me apoia muito, assim, né? Uma
as duas eram o mesmo caso. Queria ir alugar um local para mudar o seu negócio, abrir o seu negócio. As duas não puderam falar para os maridos. Foram sozinhas, né? Olha, eu vou falar contigo, assim, pra ter aquele acalento, assim, né? E eu disse, vai, porque eu já passei por isso antes, né? Já tive também que ir escondida, locar e tal. Por quê? Porque aí que tá. A gente tem que equilibrar, né? O homem também, às vezes, fica perdido com essa mulher tão dinâmica, tão empoderada, né? Então, a gente não pode tirar o espaço do homem. A gente tem que empoderar ele também, dar esse lugar pra ele. Ele gosta também, né? De proteger e tal. E ser o provedor, muitas vezes, que esse seria o papel, assim, né? Então, a gente aqui... Que vem da ancestralidade. Isso, que a gente vai equilibrando isso. Então, que nem para essas mulheres, é um desafio não poder contar pro sonho delas, que é abrir um negócio, não contar pro marido, só contar depois. E não sabe-se lá o que vai acontecer, né? Depois eu quero saber o que aconteceu. Nos bastidores você me conta. Depois conta nos bastidores. É que assim, né? É o que você falou, né? O homem, ele traz muito essa questão de ser o provedor. E nós, mulheres, a gente assusta muito os homens. Né? A hora que a gente começa a se destacar, a hora que a gente começa a fazer diferente, a hora que a gente começa a fazer até melhor algo, eles ficam um pouco enciumados, sim. Né? Então, o inseguro, é o inseguro, né? É o enciumado. Mas é aí que tá o equilíbrio na balança, principalmente entre casais que empreendem juntos, né? A gente precisa achar esse ponto de equilíbrio, porque, olha, você é bom nisso, eu sou boa naquilo. Ok, vamos seguir em frente, né? Mas assim, e é interessante porque eu vou falar por mim, né? Hoje, empreendendo, eu me lembro dos mentores que eu já tive, das mentoras que eu já tive durante todo o meu processo de aprendizagem. Nas empresas onde eu trabalhei, eu aprendi grandes lições com os homens. Então, assim, eu acho que principalmente uma capacidade... o homem, ele tem muito o racional, né? Essa questão de ser racional. Ontem eu conversava com uma pessoa sobre concorrência. Ele olhou para mim e falou assim, cuidado com a concorrência emocional. Eu, opa... Que é isso? Meu marido olhou e falou assim, nossa, definiu certinho o que é. Ele falou assim, conseguiu colocar numa palavra. Eu nunca tinha pensado nisso, mas por quê? Porque eles trazem essa questão da racionalidade, né? Então, Amanda, você tem que ser mais racional, porque a mulher, quando empreende, ela é pura emoção. Então, assim, e eu sou muita emoção. E aí, de repente, nossa, meu concorrente... Aí a pessoa, opa, cuidado, isso daí é concorrência emocional. Para, você tem que ser racional. Então, a gente tem muito que aprender uns com os outros, né? E realmente, a mulher, quando ela resolve empreender, gente, ela vira uma potência. Se estiver com a direção certa, não vai ter quem segura essa mulher, né? Ainda mais se ela tiver que sustentar uma casa, uma família, né? Se ela tiver que se autossustentar. Se ela tiver boleto pra pagar. Se ela tiver boleto pra pagar ali, ó. Ela vai, gente, não vai ter quem pare essa mulher. Né? O empoderamento, assim, eu acho que o empreendedorismo, ele empodera mulheres. Isso. Essa palavra tá na minha próxima pergunta, então eu já vou trazer o gancho aqui pra gente. Por quê? Vocês duas, e aí agora eu vou me incluir, nós três, temos uma experiência grande com educação. Então, a Amanda na área da docência, a Vanessa agora com os polos de educação à distância da Unimar, e eu com a docência. Na opinião de vocês, como a educação contribui para o empreendedorismo, para empoderar essas pessoas, mulheres ou homens, dentro do empreendedorismo? O que tem a ver educação com o empreendedorismo? Tudo. Ai, não tem, eu vejo assim, porque eu tenho alunas, tenho mentoradas, tenho, né, enfim, e eu converso e troco muito, e dali que eu pego os pontos até para poder fazer os meus conteúdos, né? E eu acho assim, eu falo algo assim, ó. O autoconhecimento, né? Ele liberta, né? E o conhecimento mesmo, ele empodera. Porque não adianta eu me conhecer, assim, a gente sempre vai estar se conhecendo, né? Mas se eu não tiver o conhecimento, né? Bem como a Amanda falou, né? Essa linha, porque às vezes eu não sei como fazer do zero um negócio. Ou às vezes eu quero escalar o negócio. Eu vou ter que estudar, não tem jeito. É que nem assim, eu, por exemplo, com agência de marketing, né? Não dava certo. Eu disse, chega, eu vou estudar.
comprei um curso, vou entender de tráfego pago e tal, né? Porque é isso. E sem estudar, não tem como empreender assim, né? Tem uma música, né? Que fala, né, sobre o feminino tal, e no trecho fala assim, a gente precisa empoderar as meninas para que nasça uma Joana Dark por dia, né? Lindo. É uma música, assim, eu gosto muito, muito dessa música. E eu acredito muito, assim, no potencial da educação, para a gente aprender a fazer, que nem você está falando de tráfego pago, para mim é um bicho de sete cabeças. Porque até agora eu não consegui entender o que é isso, tá? É de verdade, gente. Eu tô falando de coração agora, porque todo mundo me vê lá nas redes sociais, tal, não sei o que, não sei o que lá. Você tá blogueirinha, essa blogueirinha mal sabe que, assim, gente, eu tô penando para aprender a fazer isso, vocês não imaginam, mas a gente tá aprendendo. Que entra essa questão do procurar, do conhecer e tal. E a vertente da educação, principalmente para as mulheres, você unir a educação, você ensinar as meninas principalmente, né, que elas podem empreender, que elas podem fazer diferente, que elas podem, né, ter uma empresa, que elas podem ser donas dos seus próprios negócios. Gente, você empodera, assim, mulheres de uma maneira que, assim, a realidade de muitas pode ser mudada, pode ser alterada por conta disso. E eu tô falando de realidade social. Eu tô falando agora de realidade assim, tá, eu mudei minha realidade, eu fui lá, eu empreendi, legal, bacana, tem minha empresa, ótimo, né? Mas você conseguir dar oportunidade através da educação para que mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade, e não é só vulnerabilidade social, a gente tá vendo aí o que tá acontecendo no mundo inteiro, né? É guerra de um lado, é imigração de outro, né? E você empoderar, você trazer essa potência feminina. Tem uma outra frase que fala, né? Dê uma caneta e um papel para uma menina que você vai salvar. Que você vai salvar uma geração inteira, né? Então, quando as mulheres são empoderadas, elas salvam uma geração inteira. É verdade. Né? Então, eu acredito muito, assim, na vertente da educação, para a gente buscar conhecimento, lógico, para os nossos projetos, para o nosso trabalho, mas também para empoderar. Né? E acho que a partilha, né? Porque aí a gente até tu tinha comentado, né, da concorrência. Eu quebrei esses véus, né, desde quando eu empreendo, assim, que já faz 7 anos. E eu penso assim... Menina do céu, eu preciso ter umas aulas com você. Não, mas isso é sempre... Como é que os ciclos, né, começam e terminam. Mas, assim, a questão é... Por exemplo, ainda eu vejo muita concorrência dentro do empreendedorismo feminino. Por quê? Porque a gente tá nesse lado mais masculino, assim, muito concorrência, resultado. Não, eu não vou dar essa dica pra ela, eu não vou falar, eu não isso, eu não... Gente, não, né? Fala. Ajuda, ensina. Você sabe que eu não sei se é porque a gente vem da área da educação, mas eu sou muito de compartilhar. Eu também. Eu falo assim, eu tava falando pra Vanessa ali fora, né? Hoje a gente tem uma receita de geleia que ela é autoral. Ela é nossa. Mas se você for na internet, você vai achar a receita. Mas não a minha receita, porque a quantidade que eu uso de um ingrediente ou de outro e tal. Mas eu falo, gente, tá tudo lá, né? Se a gente aprender a ser mais colaborativa umas com as outras, a gente pode ir mais longe, né? O problema é que a gente fica nesse estado do ego, talvez, alguma coisa do masculino, né, que você tá colocando. E também é um medo. E é um medo, é um receio. Nossa, ela vai fazer melhor, nossa. Não, e tem para todo mundo, gente. Por quê? Por exemplo, eu acredito muito que o nosso negócio é a extensão de nós mesmos, né? E tudo que eu coloco energia vai crescer. Com certeza. Tudo que eu coloco foco, né? Só que talvez, o caso da geleia, né? Talvez eu me conecto. Porque eu sempre digo, atrás de negócios existem pessoas. E, gente, a gente se conecta com as pessoas. Exatamente. Então, eu tenho certeza que as pessoas compram também por causa de ti, por causa do teu marido, né? Com certeza. Tem uma conexão. Tem uma conexão que é muito forte. Ver a verdade nos teus olhos. Ver a verdade. Assim. Tem uma conexão que é muito forte. E eu, por exemplo, eu faço parte de vários grupos, né? De mulheres que empreendem na cidade e tudo. A gente sente um pouquinho dessa concorrência, principalmente nas pessoas que fazem o mesmo produto, né? Então, tem muito disso. Mas é o que você falou, tem espaço para todo mundo, dá para todo mundo seguir, dá para todo mundo se ajudar. Eu conversei com uma pessoa essa semana que tem uma marmitaria perto da minha casa. E abriu um restaurante na frente dela de uma outra mulher, bem na frente, faz 2 meses.
E ela tava assim, lógico, ela Preocupada. nossa, Sim. né? Mas assim, vamos lá, né? Vamos continuar, não posso tirar ela daqui, né? E aí foi tão interessante que a gente conversando, aliás, foi um dos primeiros pontos de Revenda Minha Geleia foi ali, foi o primeiro ponto, ela que abriu, foi uma mulher que abriu a porta, né? E aí foi muito legal que ela falou assim, você não sabe o que aconteceu hoje? Queimou a panela de feijão. Aí eu falei, queimou a panela de feijão? De quem? Da vizinha. Sabe o que ela fez? Ela veio pedir a panela de feijão. Ela veio perguntar se eu podia arrumar feijão pra ela. Cozido. Eu falei, o que você fez? Eu arrumei. Eu falei, tá vendo? Olha só, já estamos assim, evoluindo. já estamos evoluindo. Né? Mas assim, parece uma coisa simples, mas não é. Né? Porque você tem que se desprender do seu ego naquele momento de que você abriu algo na frente do meu negócio e meus clientes nós estamos compartilhando e dividindo, né? E de repente acontece algo com você. Mas se não fosse o seu concorrente, você não teria naquele momento aquela... Aí eu falei pra ela, amanhã pode ser você que queima a panela do arroz. Exatamente. E tem um ponto que eu acho muito importante aqui, porque eu gosto, assim, né, daí indo pro lado de business, assim, né? Um concorrente abrir algo perto de ti vai te incomodar. Mesmo que tu, sou desprendida. Não, vai te incomodar. Agora, vai fazer tu inovar. Vai fazer você sair da zona de conforto. Né? A concorrência, ela te tira muito da zona de conforto. Né? Ela faz você pensar assim, falar assim, opa, pera lá, o que eu tô fazendo? O que a gente pode melhorar? Né? E eu acho que nesse ponto, nesse aspecto, falando assim, por mim, por várias pessoas que eu conheço, aí que entra a racionalidade masculina, ela é muito importante. Porque nesse momento eu percebo que nós mulheres, a gente tem esse lado mais coração, mais emoção, mas e agora? Né? Como é que eu vou fazer tudo? Então trazer essa frieza, esse equilíbrio também, essa racionalidade é muito importante. Né? Então eu falo, a gente tem que aprender muito com os homens e os homens têm que aprender sim muito com a gente. E uma coisa importante que muitas pessoas ainda não conhecem a constelação familiar, né? Mas, assim, a base é o pai e a mãe. E a gente herda o feminino da nossa mãe. E mãe significa sucesso na vida. Então, se eu tiver alguma, né, questão... E pai, que é o masculino, significa eu ir pra vida. Ser racional, tomar decisões. Então, entende? Quando eu uno isso, que eu sou 50% pai, 50% mãe, e tô de bem com eles no meu coração, né? Tu vai dar certo, entende? Vai dar certo. Incrível. Que legal. E vocês falaram uma coisa sobre o compartilhar. Tanto a Vanessa quanto a Amanda trouxeram essa palavra nas falas. E aí eu queria primeiro agradecer porque vocês estão compartilhando o tempo de vocês comigo, com a nossa audiência, mas falar um pouquinho do profissional do futuro, que é esse profissional que quer se destacar no mercado de trabalho, que esse projeto, ele surgiu para o compartilhar. Então ele poderia ser um curso vendido como um e-book vendido, como um mini curso vendido como um produto digital? Poderia. Mas ele foi criado desde o princípio pensando em transformar a vida das pessoas, né? Então, o e-book, assim que foi lançado, ele teve mais de 3 mil downloads em uma semana. Foi super legal, foi um impacto muito importante. E nunca foi cobrado um centavo. E aí ele cresceu. Nós fizemos o podcast, que a princípio foram as primeiras 4 aulas do Profissional do Futuro, que é um curso que fala de gestão de carreiras, para quem precisa se colocar ou se reposicionar no mercado de trabalho. E depois o podcast cresceu também e veio um curso realmente empacotado, com uma trilha de aprendizagem, dentro de uma metodologia de ensino, numa plataforma digital, e que continua gratuito para toda a comunidade, né? Então, não só alunos da Unimar, então, a Unimar sempre apoiou demais a ideia, mas não precisa ser aluno mais para fazer o curso do Profissional do Futuro, né? Ele é ali um conhecimento organizado, distribuído gratuitamente para qualquer pessoa.
que têm interesse, né? Com certificado da Universidade de Marília. Todas as idades, né? Todas as idades. Então, teve essa preocupação desde o começo de escrever numa linguagem que o adolescente consiga ler. Então, todo no ensino médio consegue compreender. Essa geração que se distrai mais rapidamente não é uma linguagem de um artigo científico, é uma linguagem que conversa com o aluno. A gente chama de linguagem dialógica. E aí, você consegue fazer lendo, o material, ele está diagramado de uma forma confortável para fazer a leitura no celular, para que, pensando na acessibilidade, no seu termo mais amplo. Então, não acessibilidade porque você tem algum tipo de condição que te impede de fazer a leitura, mas acessibilidade para você conseguir ter a leitura noturna, para você, se você precisar do audiobook, ele faz a leitura para você. Ele é todo interativo para que você prenda atenção por mais tempo na leitura. E surgiu tudo com base no quero compartilhar essa competência, esse conhecimento com as outras pessoas. Então, ele nasceu de graça e ele continua de graça para as pessoas. Que legal. É um projeto que me dá muito orgulho, porque realmente tem um time por trás que realmente permitiu que isso acontecesse. Né? Então, os meninos que estão aqui nos bastidores, eu sempre agradeço, que eles são demais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma última pergunta para vocês. Depois nós vamos deixar nossos contatos, tudo certinho. Mas eu queria muito que vocês compartilhassem um recado final para quem está nos assistindo. Que vocês falassem suas considerações, suas dicas para quem está começando a empreender, suas dicas para os nossos alunos que estão ouvindo, para a nossa audiência da TV Marília, para a nossa audiência do YouTube, do Spotify, que vocês deixassem realmente um recado final. Eu acredito, assim, que para quem está começando, digamos assim, e hoje o nosso foco até foi do empreendedorismo feminino, né? E não é por acaso que nós somos multitarefas, né? E a gente habilidosamente consegue empreender, né? Nós mulheres. Eu acredito que para quem está começando, tem aí alguns 3 pilares, né? Que seriam essa parte de eu trabalhar sempre a minha inteligência emocional, para eu saber lidar com os altos e baixos aí do empreendedorismo. Sim, com certeza. Com os desafios, com o financeiro, né, e tal, porque é muita coisa que tem que fazer, né, ainda mais quando eu sou empreendedora, porque eu tenho que fazer o comercial, o marketing, a venda, o financeiro e tal. Esse é um ponto. O outro ponto é sempre estar em busca de conhecimento, que acho que aí entra a nossa parte de educação, falar com pessoas que, de repente, já passaram por essa primeira fase, pedir para tomar um café e que a pessoa conte a experiência, dê dicas, peça ajuda, porque tem muita gente que fica sofrendo sozinha, assim, né? E eu, mesmo no online, às vezes pedi para tomar café online, assim, com alguém que eu admirava muito, e às vezes a pessoa topa, Sim. né? O empreendedor precisa ser muito cara de pau, eu costumo dizer. Muito cara de pau. E o terceiro ponto é a gestão. Porque se eu focar só em vender e esquecer dos outros processos, a minha empresa ela começa a desarmonizar, né? Então eu preciso olhar para todos os processos e aí acho importante, pelo menos os básicos, assim, né? Como eu vendo, como eu faço a gestão do financeiro, custos, como que eu faço relacionamento com o cliente, essas coisinhas, assim, começar assim a estruturar, né? O marketing. Então, com esses 3 pilares, acredito que é um bom começo, um bom pontapé inicial. Muito e não bom. desistam. Não que não desistam. Se o coração tá vibrando, né? Eu acho que você traz... eu acho que você trouxe a parte técnica, né? O conhecimento, networking, né? Eu acho super importante. Eu vou, assim, pro sentimento, então... Pro sentimento de quem tá empreendendo e que, assim, gente, às vezes não vai ser fácil, tá? Eu vou, assim... rasgadamente falar sobre isso, porque, assim, principalmente nessa questão do empreendedorismo feminino, né, não vai ser fácil. A gente tem uma dinâmica hoje no mercado, eu sempre falo assim, talvez não seja essa a palavra certa, né, mas a gente vê muita gente, assim, floreando o empreender. E ele não é tão fácil assim, né? Ele tem os seus desafios. Então, se é uma dica, né? Então, trazendo a questão
busquem conhecimento, façam networking, mas principalmente, assim, tenha coragem, muita coragem, porque vai ser necessário. Todos os dias, né? A gente vai olhar, a gente vai falar assim, nossa, o que é que eu preciso fazer hoje, né? Tenha coragem, tenha metas, não se sabote, isso tem muito a ver com o autoconhecimento, não se sabote assim jamais, falou que vai fazer uma coisa naquele dia, faça naquele dia, né? E assim, principalmente, falei da coragem, falei para não se sabotar, coloque metas e assim, siga o seu coração. Né? Então, tá vendo que tá dando certo, continua fazendo. Né? Tá vendo que alguma coisa não tá tão dando certo, assim, opa, tá na hora de recalcular a rota. Né? Então, assim, tem alguma coisa que a gente precisa mudar ali. Né? E é desafiador por si só fazer tudo isso, né? Sendo multitarefas aí, falando propriamente de nós mulheres, mas assim, siga sempre o seu coração. Então, vai lá, segue o coração, meta, coragem, conhecimento, não se sabote e faça muito network. Porque network é assim, né? Toma um café, abre porta, mas só dá tempo. Claro. Só fazendo um parágrafo assim, sobre networking, né? Faça networking, mas networking verdadeiro. Ai, não força a barra. Não força a barra, faça conexões verdadeiras, viu, gente? Aí pra quem tá doe começando. alguma coisa. Você doe percebe alguma quando a pessoa quer coisa. só sugar. A doe gente alguma percebe coisa. rapidinho, né? É mais ou menos assim. A gente tá vivendo num mundo hoje, depois que eu comecei a ir um pouquinho pro digital, eu comecei a perceber isso. É o mundo da utilidade. Então, eu chego aqui, eu marco uma pessoa, eu quero estar com uma pessoa. Não, faça o networking verdadeiro. Faça essa conexão verdadeira com essa pessoa, né? E principalmente o networking, aprendam uma coisa também, viu, gente? Que eu acho que é muito legal isso, porque eu aprendi isso, assim, e é essa frase. Vá fazer networking pensando no como você pode contribuir. Então, a Ana faz muito essa pergunta. A Ana sabe fazer isso muito bem, assim, com muita delicadeza até. A Ana sempre perguntou, como eu posso te ajudar? Então, a primeira pergunta que a gente faz é como eu posso te ajudar? Então, eu não vou no outro para o outro me ajudar primeiro. Né? Então, assim, é o networking real e verdadeiro, porque é esse que vai abrir as portas para você lá fora. E até um ponto que eu lembrei por ter passado por muitas coisinhas já, né? É que, por exemplo, parceiros, né? Essa parte de networking, se ali com pessoas com os valores iguais ao seu. Porque não vai dar certo se os valores forem diferentes e tu tiver nessa robotização de fazer. Não dá certo. Não, tem a ver comigo, essa pessoa tem os mesmos valores, aí flui, né? Maravilhoso. Vanessa, e como quem está nos assistindo faz para conhecer um pouco mais do seu trabalho nas redes sociais? Sim. Olha, tem meu Instagram, que é o @vanessaziglioli.constelação. Tem meu site, que é o www.vanessaziglioli.com.br. E recentemente abri meu canal no YouTube. Mas só que tá bem, assim, começando. Mas bom, Já é só procurar a Vanessa Ziglioli, a gente acha. É isso, acho, Tá. com certeza. Amanda, como faz? Primeira pergunta, você manda pro Brasil inteiro? Eu mando pro Brasil inteiro. Já chegou no Piauí, já chegou no Rio Grande do Sul e já chegou em Olha, Curitiba. que legal. E pro Amanda, mundo, né? Depois pro mundo. Ó, e aí, quem quiser experimentar aquela geleia de tomate com manjericão, de abacaxi com pimenta, de frutas vermelhas, aquela que só vocês fazem, como faz? Você vai ligar no 14 99627 4525, ou você vai entrar lá no Instagram, @boma_geleias e chamar no direct. Nós temos alguns pontos de venda na cidade, todos eles também estão lá no Instagram, né, que a gente fala, mas nesse momento, nesses 2 locais, porque é o que eu falei pra você, eu tô aprendendo, nós estamos nessa fase de aprender, né? E então a gente tá aprendendo a colocar o catálogo, a gente tá aprendendo a fazer uma série de coisas, então por enquanto, @boma_geleias e o telefone. Maravilhoso, queridas. Agora eu vou encerrar. Tô muito feliz, muito obrigada para cada uma de vocês. E aí eu queria contar pro pessoal aí de casa, deixar para vocês uma mensagem final de agradecimento, pedir para vocês, por favor, caso esse assunto tenha tocado no seu coração, para que ele possa tocar no coração de outras pessoas também. Então compartilhe esse vídeo, curte o vídeo, como que fala, André? Assina o canal.
se inscreva no canal. Dá o like. Tudo que tem direito para que esse conteúdo chegue para um número maior de Comenta, pessoas. né? Tudo que tem Comenta. direito. Serviço, aqui é serviço completo. Também quero agradecer a TV Marília, que tem passado os nossos episódios. Quero deixar aqui, de todo o meu coração, uma dica para quem gostou, também tiver interesse em se inscrever no curso Profissional do Futuro, que é gratuito, repito, com certificado de 20 horas de atividade, um material todo organizado para o crescimento pessoal e profissional. Você pode acessar ead.unimar.br, lá tem um banner lindo do Profissional do Futuro e todas as orientações para que você faça a sua inscrição. E aí, com isso, eu me despeço de vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo. O Profissional do Futuro. Realização Unimar EAD.